eles são encontrados basicamente tudo que a gente come, a maioria das coisas que a gente come tem carboidrato. No dia a dia você consome carboidrato de forma abundante e, e com muita frequência. Às vezes você não para pensar da maioria das coisas que você consome tem carboidrato presente. Por exemplo, pão, batata, arroz, macarrão, tudo isso é carboidrato e faz parte da, da dieta de uma pessoa, de um brasileiro, por exemplo. Ele costuma consumir muito arroz. Então, por exemplo, geralmente no almoço tem arroz e arroz é a fonte principal de carboidrato do almoço, por exemplo. E o que é um carboidrato? Se a gente pegar a palavra carboidrato, é carboidrato. Quando carbo é referente ao carbono, certo? E hidrato seria com relação à hidratação. Quando você está com quando você está com a pele ressecada, ela está desidratada, por exemplo. Então o que você tem que fazer? Você tem que ingerir líquido, principalmente água, que a pele vai hidratar. Então a água vai ter a função de hidratar e a sua pele vai voltar ao normal, por exemplo. Então um carboidrato é um carbono hidratado, ou seja, é uma molécula com ligações entre o carbono e várias moléculas, não de água necessariamente, mas de oxigênio e hidrogênio, que a água é formada por oxigênio e hidrogênio. Então, basicamente, os carboidratos, via de regra, são formados por moléculas de carbono, hidrogênio e oxigênio. Existem algumas exceções que alguns outros elementos são ligados a esse, mas continuam a ser carboidratos. Mas, essencialmente, carbono, hidrogênio e oxigênio, certo? Então, a gente tem que consumir carboidrato porque ele é, de certa forma, a principal fonte de energia do nosso corpo. E eles servem como fonte de energia, como fonte de reserva nutritiva, não só para os seres humanos, mas, por exemplo, as batatas, elas são ricas em amido, que é uma reserva de energia, de nutrientes para a própria planta. A glicose é uma reserva de energia para o corpo humano e os carboidratos também estão presentes na estrutura corporal de alguns artrópodes. Vocês podem ver aqui, na imagem tem um grilo, ele está, vamos dizer, trocando de pele. Essa pele branca que ele está saindo de dentro dela é o exoesqueleto dele, que é formado de quitina. Quitina é um tipo de carboidrato, certo? Então, ele tem um exoesqueleto de quitina. Todos os artrópodes possuem esse tipo de exoesqueleto. Você pega que dá essa característica de deles serem mais durinhos, aquela característica típica de um artrópode, que é um grilo, vamos ver, uma barata, uma cigarra, todos eles têm essa característica de ter esse exoesqueleto de quitina. Aqui na outra imagem temos alguns exemplos de carboidratos. Não carboidrato essencialmente, mas alimentos muito ricos em carboidratos, como arroz, macarrão, o macarrão vem do trigo, né? O trigo da farinha de trigo, o trigo que faz a farinha de trigo, ele é muito rico em carboidrato. O pão, que da mesma forma se faz com farinha de trigo, o açúcar em si. Então, grande parte dos alimentos que são consumidos são fontes muito ricas de carboidratos. Tá bom, vamos começar a destrinchar os carboidratos. Os monossacarídeos. Lembra que eu falei que dos polímeros, o monossacarídeo é a menor parte de um carboidrato. Então, ele é o monômero do carboidrato, é a menor
o menor composto que pode formar um carboidrato. Geralmente, de 3 a 7 carbonos, que é um monossacarídeo é formado por, geralmente, 3 a 7 carbonos. E eles são carboidratos pequenos, o menor possível, formado por aldeídos e cetonas, com duas ou mais hidroxilas. Aí temos que lembrar da química orgânica. O aldeído é uma cadeia de carbonos. Na imagem aqui tem um R no canto inferior esquerdo. A gente consegue ver, tem uma imagem, um aldeído e uma cetona. Então, o aldeído, esse R aqui é a cadeia carbônica, independente do que seja. O que importa é essa parte acima, que é denominada função aldeído, que é composta por um carbono formando uma dupla ligação com oxigênio e nesse mesmo carbono formando uma ligação com o hidrogênio. Isso aqui é um aldeído. Toda vez que vocês virem algo semelhante a isso aqui, tenho certeza que é um aldeído que está sendo tratado. Se, por exemplo, eventualmente na prova de química perguntar qual que é a funções orgânicas presentes na molécula. Se viu isso aqui, aldeído, é certeza. Do lado do aldeído temos uma cetona. Uma cetona é o quê? Tá vendo que tem duas cadeias aqui, um R de um lado, R do outro. Não necessariamente é igual essa cadeia, pode ser totalmente diferente uma da outra, mas eu tenho que ter uma cadeia formada duas cadeias que no meio delas eu vou ter um carbono fazendo uma dupla ligação com o oxigênio, certo? Então, aqui entendemos que é um aldeído e uma cetona, que são características particulares dos monossacarídeos. Eles são formados por aldeídos e cetonas e eles têm geralmente duas ou mais hidroxilas. Hidroxilas, o que é? É o oxigênio ligado ao hidrogênio, certo? Então, nessa imagem do lado direito da tela, vocês podem ver que temos uma molécula de DNA e uma de RNA. E vocês podem ver que na de RNA existem algumas moléculas que são, por exemplo, que tem algumas partes da molécula possuem um oxigênio e um hidrogênio ligados juntos. Isso é uma hidroxila, certo? Então, monossacarídeos formados por aldeídos e cetonas com duas ou mais hidroxilas. Os principais monossacarídeos que são abordados nos exames vestibulares, coisas assim, são as pentoses. Penta 5 vai indicar que eles possuem 5 carbonos. Então, a pentose, que seria a ribose, que é a formadora do RNA, e a desoxirribose, formadora do DNA. E como nós temos aqui na imagem, vocês podem ver que está escrito pentose sugars. Sugar é açúcar em inglês, que explica por que geralmente a gente vai falar de carboidrato e a gente fala que são açúcares. Que para vocês verem que não está totalmente errado associar açúcar ao carboidrato. Não está errado de forma alguma, certo? Aí, então aqui temos que a pentose, ela é formadora da ribose e da desoxirribose. Vocês podem ver que temos um oxigênio no meio da cadeia principal aqui. Do lado esquerdo, perdão, desse oxigênio tem uma ramificação que possui CH2OH. Essa parte da molécula aqui é o aldeído, certo? Isso aqui é um aldeído.
Porque vocês podem ver, eu tenho um carbono ligado a... Não, perdão, não é o aldeído. Isso aqui é um carbono e um hidroxilo. Errei aqui, peço perdão. Vamos continuar. As hexoses agora. As hexoses são constantemente encontradas em várias coisas que a gente consome, por exemplo, frutose, galactose, glicose. Vocês já devem ter ouvido esses termos e são muito frequentes na nossa dieta, porque eles, como os monossacarídeos são formadores de carboidratos maiores, eles vão estar presentes. E, por exemplo, as hexoses, elas são sempre desse formato, C6H12O6. Sempre essa fórmula molecular é a da hexose. E a função dos monossacarídeos: produção de energia para o metabolismo e produção de carboidratos maiores, certo? É o que eles fazem. Tudo certo até aqui? O que vocês dizem? Tudo em ordem? Entenderam? Tá ok? Tá bom. Vamos lá. Então, continuando. Falamos dos monossacarídeos. Vamos para os disacarídeos. Disacarídeos são dois monossacarídeos juntos, certo? E como que é a formação desses disacarídeos? Os disacarídeos, eles são formados por síntese de desidratação. O que é essa síntese de desidratação? Aqui, vamos na parte de baixo da tela, a gente consegue ver que está acontecendo o seguinte: eu tenho duas moléculas de glicose e o que está acontecendo? Elas estão sofrendo uma síntese de desidratação e estão virando uma maltose a partir de uma ligação glicosídica. Vamos entender isso aqui. Essas moléculas de glicose, vocês estão vendo que tem do lado esquerdo, ela tem uma hidroxila, um OH circulado em azul aqui. E a que está do lado direito, ainda do lado esquerdo da equação, mas do lado direito dessa, ela tem só o hidrogênio circulado em azul. Na hora que for ocorrer essa síntese, o que vai acontecer? Esse OH e o hidrogênio, eles vão sair da molécula, vão formar uma água, e esse hidrogênio, esse oxigênio que sobrou aqui, que estava ligado com o hidrogênio, o que ele vai ter? Ele vai ter um par de elétron livre, e aqui vai ter uma deficiência de elétron. Então ele vai fazer uma ligação aqui. Vai acontecer uma ligação para essas duas moléculas se formarem uma só. Então vai ocorrer essa ligação e vão formar um novo composto, que é um disacarídeo. Então pegamos dois monossacarídeos e formamos um disacarídeo, certo? Os principais disacarídeos que nós temos: sacarose, que é o açúcar da seiva das plantas, e ela é basicamente formada por uma molécula de glicose e uma de frutose. Então a gente vai ter uma molécula de glicose e uma de frutose. Vai acontecer a mesma coisa que vocês estão vendo aqui nessa imagem embaixo, mas ao invés de ser duas glicoses, vai ser uma glicose e uma frutose. Vai tirar um hidrogênio de uma, um hidroxilo de outra, vai formar uma água e vai formar uma molécula muito parecida com essa que vocês estão vendo aqui embaixo. A lactose é presente no leite, basicamente, porque o principal... o leite é a principal fonte de lactose, se não me engano, a única fonte de lactose que temos. Então, a lactose ela é formada por uma molécula de glicose e uma de galactose, certo? E vai acontecer o mesmo processo, síntese por desidratação. Desidratação por quê? Eu estou tirando a água
na junção dessas duas moléculas eu estou tirando a água, então estou desidratando, justo? E a maltose, que ela exerce a função de degradar o amido na produção da cerveja, por exemplo. Então, vocês escutam lá,